bem, pessoal? Vamos para mais notícias do Cruzeiro. Pedro Lourenço deu uma entrevista ao Tempo Esporte e não poupou críticas sobre os reforços e a diretoria cruzeirense, né? Estou trazendo para vocês dois cortes, um da ESPN Brasil e o outro dos donos da bola, trazendo uma análise sobre as falas de Pedrinho e quais os jogadores que possivelmente Pedro Lourenço cometeu o erro em contratar. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like, se inscreva no canal e já deixe nos comentários quem você acha que o Cruzeiro não deveria ter contratado. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo! O assunto dessa vez, então, Cruzeiro. Para isso, a Natália Andrade chega aqui no nosso telão para repercutir não necessariamente jogo, Nath. A gente pode falar também sobre esse momento do Cruzeiro e a entrevista do Pedro Lourenço. Bom dia. Bom dia, Mari. Pois é, tem o jogo, mas Cruzeiro tá num momento complicado. Perdeu a estreia contra o Santa Fé, venceu a estreia no Brasileirão contra o Mirassol, perdeu contra o Santa Fé por 1-0, aquele jogo com gol no último momento, perdeu também do Inter de 3-0, já vinha no momento complicado, porque foi eliminado na semifinal do Mineiro para o América. E ontem o Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, deu entrevista para o Tempo, onde ele foi bastante crítico ao Cruzeiro, ao elenco, às contratações que foram feitas. Ele chegou a falar que tinham jogadores que vieram, que não deveriam ter vindo para o Cruzeiro, que o desempenho estava abaixo. Ele, inclusive, citou que ele viajou com o elenco para o Sul para acompanhar, para ver se tinha algum problema acontecendo interno ou se era só falta de futebol e que não tem problema interno. Então, dá a entender que é falta de futebol. Uma das críticas muito pesadas que o Pedrinho fez foi ao Alexandre Matos, como a gente pode ouvir agora. Pois é, essa entrevista do Pedro Lourenço foi para o jornal Tempo. Mas, apesar disso tudo, o Cruzeiro precisa se reestabelecer na competição. O adversário do Cruzeiro dessa quarta, às 9h30, é o Mushuc Runa, que estreou com vitória em casa contra o Palestino. O Mushuc Runa, que está em 8º lugar no campeonato equatoriano. E se vencer o Cruzeiro, pode abrir 6 pontos de diferença para a equipe celeste, complicando bastante a vida do Cruzeiro, dificultando a possibilidade de terminar a primeira fase em primeiro lugar, com classificação direto, podendo levar o Cruzeiro, inclusive, para os playoffs, Mari. Pois é, tem que fazer essas contas também pensando na Sul-Americana, porque é isso, só classifica direto, então, o primeiro colocado. Mas a entrevista do Pedrinho foi do jeito do Pedrinho, porque ele não costuma dar meia volta para falar o que ele pensa, mas foi forte, não foi, Marra? Foi. Não, assim, é do jeito do Pedrinho, na simplicidade de falar. E na honestidade, às vezes, na transparência, né? Falando algumas coisas que não precisava falar, tipo, eu viajei para ver como é que tava. Não precisa falar isso. Pode viajar, tal. O clube é seu, fica à vontade. A questão é, viajei para ver o ambiente, tudo, e nisso ele tá... Bom, tem um outro lado nisso, né? Tem um lado de... A direção de futebol, sim, tem que ser cobrada. Sabe por quê? Não é porque contratou, é porque já deu certo, já deu errado. Porque assim é a vida no futebol. E todo mundo que trabalha no futebol sabe que tem que ser cobrado, que tem que ser vigiado, que tem que ser feito muito de perto as coisas. E o Cruzeiro saiu de uma situação que era uma situação muito complicada financeiramente para ficar nas mãos de um presidente que é muito rico. Tá, mas é muito rico, mas é o dinheiro dele que está voando para lá e para cá. Então, assim, é o dinheiro dele que ele está querendo vigiar. Ele ama o Cruzeiro, estou cansado de saber disso. O Cruzeiro é das prioridades dele. Ah, mas milionário não ama o clube. Cara, é o seguinte, pode ficar com suas teorias, não tem problema. A gente conhece o Pedrinho, a gente sabe que ele ama o Cruzeiro. Mas ele agora está fazendo a fiscalização. E eu acho que, no final das contas, isso pode ser bom. Isso pode gerar uma insatisfação na direção, de ficar com conversinha e tal. Mas o clube foi comprado por ele, gente. Ele tem que fazer isso. E aquele ponto, né? Talvez a decisão não pode partir dele de quem vai contratar, mas é por isso que ele tem um departamento de futebol para tomar as decisões. Ele paga pelo departamento. E ele está pagando para isso. Mas assim, e automaticamente também existe esse cuidado e um olhar de fora quando o Pedrinho fala sobre isso, porque naturalmente a internet, todos os torcedores começam a falar: quem são esses jogadores que o Cruzeiro errou? Ah, sim. E aí você começa a apontar, é gente falando de Gabigol, é gente falando de Fagner, é gente falando de Dudu, é gente falando de Bolassi, é gente falando de Caio Jorge. Você começa a apontar para todos os jogadores de acordo com o filtro que você faz, Jailson. Você coloca um alvo na cabeça de alguns. Só vou citar aqui rapidinho. Tá. Um negócio, trechos do Pedrinho, né? Só
A folha salarial do Cruzeiro hoje é uma das maiores do futebol brasileiro. São 20 milhões mensais. Só que aí eu queria citar isso daqui, ó, abre aspas, né? O futebol como negócio é péssimo. Não sei se em 5 anos será um bom negócio. Mas hoje é um péssimo negócio. Eu não estou acostumado com os salários que ganham os jogadores. Ele tomou um susto porque, assim, a gente falava sobre isso. O Cruzeiro contratou muitos jogadores pelo nome. E a gente até na época, né, a gente falou, não foi pelos que eles estavam desempenhando, mas eles estavam ganhando pelo que eles fizeram lá atrás. E agora ele deve estar tomando esse choque de realidade. Pelo valor que ele paga, que aí é ele, né? Pelo valor que paga, pelo que os caras estão entregando em campo, e ele tá vendo assim, não tá acontecendo. A lógica não é compro, pago, entrega, né? Exatamente, não é a mágica que eu achei que fosse acontecer. Ó, vou pagar aqui, eles vão me entregar o futebol que eu espero. Enfim, agora acho que ele tá vendo como funciona o futebol e como as cifras foram altas que o Cruzeiro ofereceu a alguns jogadores. Veremos então o Cruzeiro amanhã em campo também com transmissão da ESPN e do Disney Plus na Sula. Desproporcional, Pedrinho. É desproporcional, é muito caro, é muito melindrado e por tudo isso, repito o que eu disse na rádio agora há pouco. Primeira coisa, Pedro Lourenço, eu entendo que você precisa aceitar ser assessorado e você tem um assessor muito bom aí dentro, muito bom, assessor, estou falando pessoal, tá? E assessoria do Cruzeiro também, lá sob comando do Faleiro, mas o assessor pessoal é excepcional. Então, aceitar ser assessorada, que é o Olivério Júnior, que é um monstro. É o melhor. O Olivério Júnior é um tremendo de um assessor de comunicação. Mas assim, eu também estou com você. É o melhor que eu conheço. Para mim é o melhor assessor de comunicação que eu conheço. Porque tem atleta e técnico de futebol que tem um jumento de teta como assessor, que só faz merda, que fica enchendo o saco de jornalista, chegando o dedo no nariz de jornalista. No meu é que não invade que campo não é, lá no interior né? de São Paulo. Invadindo a área de jornalismo para chamar a atenção de jornalistas, enchendo o saco e só faz merda. Mas o Olivério, ele não é bom, não. Ele é excepcional. Então, Pedro, aceita ser assessorado, dá uma segurada, sai dos microfones, sai das câmeras, ou se você se propuser a dar uma entrevista, evita a fadiga. O que é evitar a fadiga? Evitar de ser o enviado do caos. Eu critiquei aqui o Bruno Musi semana passada e falei, o Bruno Musi está sendo o enviado do caos, o novo Ziza. Né? Então, não seja o enviado do caos. Você tem aí o Alexandre Matos para falar, principalmente o Alexandre Matos, que é CEO, e você, Léo Jardim, também tem que aparecer mais para falar, tá? Tem que aparecer mais para falar. Porque você é grande demais para dar 2 minutos de entrevista num jogo e no outro não falar. Ah, não, foi o Pedro que determinou, então tá errado. Então você tem um treinador como o Léo Jardim e um CEO como o Alexandre Matos, não dá para descartar. O que o Alexandre Matos se propôs, foi contratado para fazer, ele fez. Ele vai errar e vai acertar. E eu acho que ele errou e acertou. Ele errou mais, os resultados estão dizendo que sim. Os resultados estão dizendo que sim. Agora, o que não dá é para fogo amigo. E esse processo de automutilação, ele é um processo muito perigoso. Porque quando você critica a gestão de futebol, você também está se automutilando. Por quê? Porque todas as contratações passaram pelo seu crivo. Entendeu? Então é essa a questão aí. Então a gente está começando mais uma edição dos Donos da Bola. A gente, a partir de agora, começa a discutir exatamente isso, para tentar entender onde o Cruzeiro acertou, onde o Cruzeiro errou e tal. Então, a propósito, eu já quero que você coloque na tela aí, Andrezão, por favor, as contratações. Onde o Cruzeiro errou? Onde o Cruzeiro acertou? Por gentileza, comece com você, Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos, a quem nos assiste. Não é um jogo dos 18 erros, né? Somando as 7 contratações com mais os 11 jogadores. Existem muito mais contextos a serem ditos do que simplesmente errou e acertou, né? É muito mais do que isso, mas a gente pega na primeira parte jogadores que ainda não aconteceram quase um ano depois. Aliás, por falarmos em um ano, a gestão do Pedro Lourenço vai fazer um ano exatamente nesse mês de abril, no dia 29. O Wallace é um jogador que chegou e ainda não conseguiu demonstrar, digamos, nem 50% da capacidade que tem. O Cássio, ele chega, vive um bom momento, ali no ano de 2024 ainda, principalmente na Sul-Americana. Esse ano ele não começa tão bem. O Matheus Henrique tem um bom momento no mesmo ano de 24, assim como o Caio Jorge também.
O Lautaro é um jogador que ainda se espera. Você espera contribuição. algo do Lautaro? Eu espero. Eu estou colocando uma margem para esses jogadores que chegaram na metade de 2024, que são exatamente esses 7 que estão aí à esquerda de quem está assistindo no televisor, 1 ano de clube. Então, e em especial a parada antes do Super Mundial. O Lautaro ainda não aconteceu, o Peralta já foi emprestado para o Atlético Paranaense e o Jonathan Jesus é hoje titular da zaga. Ou seja, a gente pegando então de 7, 2 já foram bem, o Matheus Henrique, o Caio Jorge, o Cássio está se recuperando para ser aquilo que se esperava dele e o Jonathan Jesus, bem. Então a gente tem uma maioria de algum acerto olhando. E todos esses 11 aqui, de uma maneira geral, tá? Aí tem os jogadores que eu não concordo, mas é por uma questão de gosto pessoal, né? É uma questão de achar o Bolassi, jogadores que eu não teria trazido. Mas, repito, é uma questão de gosto pessoal. Bolassi, o Marquinhos, o Fagner e o Gamarra. Mas é um contexto também do Cruzeiro já está com mais um técnico, o Diniz trocou no dia 27. Então não é simplesmente, deu certo, deu errado, deu certo, deu errado, porque é muito fácil. Futebol não é só isso, né? Futebol não é apenas isso. Valu, nas entrevistas... No caso do Cruzeiro, principalmente. Boa tarde para todo mundo. Valu, eu queria conversar com você sobre essa questão, que são frases faladas pelo Alexandre e também pelo Jardim, que fala de desequilíbrio, de um time um pouco desregulado nas funções dentro de campo. Quando você olha para isso aí, é possível fazer essa análise? Por exemplo, as características de volantes foram acertadas? As características para atacantes, elas foram acertadas? Porque eu acho que a gente tem que discutir o combo, o todo. E eu acho que pincelar, porque como você acabou de dizer, tem jogadores aí que ainda não puderam demonstrar todo o seu potencial. Você concorda comigo que depende? Foi acertado para quem? Para o Jardim ou para o Diniz? Então é aí. Mas é por isso que eu falo que esse é o problema, foi a troca de técnico. Então, Ti, é aí que está o ponto da questão, para a gente discutir. Como que esses jogadores vão ser utilizados e o que o Leonardo Jardim pode tirar de melhor deles. Porque as características foram pensadas para um outro treinador em um outro momento. Aí agora... sempre quando a gente escuta as entrevistas, é um time desequilibrado, é um time com características, as características não foram as melhores. Então, o que seria desses jogadores aí para esse elenco atual? O que fazer desses jogadores, que é o que tem? Palavra do próprio Leonardo Jardim. É o que tem, o que o Cruzeiro tem é o que está aí, agora no momento. No ataque foi bem, buscou corretamente os atacantes, a gente não tem buscou essas corretamente os volantes. Eu acho que é essa questão que a gente precisa analisar. Mim, é impossível sem você ter um time em campo. Você nem consegue. É um Cruzeiro imaginário, isso aqui. Agora, só discordo do Thiago, porque igual quando você pega do 7 ali, separando os 11 que estão para cá, esses 7 jogadores aqui, ó, eles foram dirigidos 11 vezes pelo Seabra, e 22 pelo Diniz. E já estão na 6ª partida com o Jardim. Mas esse é justamente o grupo que você falou que tem mais acerto. Cara, de jogadores que jogaram, de jogadores que já conseguiram render alguma coisa. Mas você consegue falar que você já viu algum dos 7 ali jogar o máximo do futebol no Cruzeiro? Tô falando do... Não, entendeu? O Matheus Henrique foi o que chegou mais próximo. Uma das coisas para mim que causa o desequilíbrio é jogadores. Quando eu vejo o ano passado a chegada do Wallace e Matheus Henrique, eu penso assim, o Cruzeiro resolveu a situação de volantes pelos próximos 3 anos, jogando aqui no nível do futebol brasileiro. Não que eles são excepcionais. É porque a gente também, para mim, não pode só condicionar. Tem a característica desse... Gente, jogador tem que... É por isso que eu falo, são muitas questões nos últimos 8 meses de Cruzeiro para esse resultado do campo que não vem. Eu disse hoje mais cedo no Band News na área, esportivamente, apesar de tudo isso aqui, de todos esses investimentos, seja de salário, de luvas ou quem o Cruzeiro investiu, esportivamente, hoje, 1 ano depois praticamente da gestão do Pedro Lourenço assumir, o Cruzeiro está no mesmo lugar esportivamente que estava 1 ano atrás. Na Sul-Americana, não foi capaz de conquistar o Campeonato Mineiro, está na Copa do Brasil. Valu, só uma pergunta, é porque
Só rapidamente. Pode. Na moral, assim, na moral mesmo. Aliás, vale para todos. O elenco é ruim mesmo. Não, o elenco não é ruim. Aí eu só queria perguntar uma coisinha. Foi para ele, você responde. Não, você falou para todos. Não, você falou para todos. Primeiro para ele. Não, você falou para todos. Mas Aí era você pra ele deixou para responder. qualquer um. Desculpa. Desculpa aí, viu, Galante? Sobre o valor, de novo para você. Os volantes não são parecidos? Não. Não. Volantes parecidos. Não acho. Você não acha? Não. Mas quem Eu que você acho acha? Não, peraí. parecido. Quem que você acha parecido? E eu acho muito parecidos os volantes. Não. O Wallace e o Matheus? De qualidade técnica. Tá, peraí. Eu não tenho perdigueiro aí. Pra mim tem que ter volante perdigueiro. Perdigueiro é o Romero, irmão. Então, e não tá sendo, né? Perdigueiro é o Romero. Não Não tá tá sendo, sendo. porque o time ainda não deu Mas eu idade. discordo disso. É porque não tem um time. Você acha que todo na time tem que ter um volante caçador? Na Cara, eu acho que faculdade, precisa. na faculdade Eu do discordo. Donos da Bola, Eu gosto do na perdigueiro. faculdade do Donos da Bola, você é o calor. Você está sendo trollado. Tô sendo. Hoje você não fala. Sendo boicotado. É, boicotado. é trote, Só porque é o trote, Cruzeiro. é Eu posso trote. falar de Claramente. Cruzeiro também. Sabe por quê? Eu posso Porque é o falar de seguinte, Cruzeiro porque é o seguinte, também. vamos lá. Fala de tudo, Eu vou recapitular aqui, tá? Lá atrás, a culpa não era integralmente do Seabra, mas ele carregou parte da culpa importante. Sim. Tá certo? Aí o Seabra saiu e veio quem? O Diniz. Aí o Diniz chegou, expectativa nossa, né? Embora ele viesse de trabalhos ruins, a expectativa era boa. Atual Aí ele campeão da Libertadores. participou. Não, mas eu tô falando da questão da seleção. Sim. E tal. Aí ele participou da montagem do elenco. Na época que houve a montagem do elenco, quando ainda era o Diniz, você colocava uma ressalva aqui, outra colar, mas existia uma expectativa. Não virou. Aí ele saiu. Aí o Wesley Carvalho ficou quantos jogos, Alu? São 3 jogos. 3 jogos. 4 jogos. Não vou nem considerar, tá? Auxiliar. Aí veio o Léo Jardim. Aí o Léo Jardim chega no Cruzeiro e recebe esse elenco que ele tem atualmente. Mas, sinceramente, vocês acham esse elenco ruim? Vocês acham esse elenco desequilibrado? Ou vocês acham esse elenco bom que ainda não virou? Ó, boa tarde, Everton, Thiago, Boa noite, Elton. Boa noite, quase, né? Boa noite. Turma de casa. Eu acho que o elenco do Cruzeiro não é um elenco ruim, mas eu acho que o Cruzeiro está passando, vários times passam. Que é você, primeiro, você montar um time e, de repente, para um treinador, chega outro treinador e o time não dá liga. Outro ponto. Eu olho aqui pro Wallace, cara, eu acho ele um baita jogador. Mas ele não joga o que eu imagino que joga. Então também tem aquela coisa da expectativa do que o cara E a pode render realidade. e a realidade. Ele não joga. Aí você falou do Lautaro, eu também acho que o Lautaro pode vir a ser um grande jogador. Mas até quando? Até quando ele vai se transformar? Né? Existe uma Quando ele necessidade. vai virar, né? Existe uma necessidade. O problema é que o Cruzeiro tem uma necessidade imediata de alguma coisa funcionar. E para funcionar, cara, tem que dar liga. O Valu falou muito bem. O Cruzeiro não tem um time. Para ter um time para você analisar... Posso fazer tem uma que dar uma pergunta liga. para você também? Pode continuar. E daqui a pouco eu quero ouvir o Valu. Cruzeiro não tem um time. Ainda não. Aí o Léo Jardim já disse que precisa, quer dizer, não sei se foi abertamente, mas 15 titulares, né? Mais ou menos, pra você fazer o giro ali. Não está na hora de mudar um pouco também a rota e definir? Eu sei que não é característica dele, mas não está na hora de mudar um pouco a característica e definir que a minha base de time é essa daqui? Entendeu o futebol brasileiro, né? Mas a filosofia do cara não é essa. Tudo bem, mas você não acha Mas que ele você pode mudar. Ah, mas aí eu acho Você que é não muito se difícil. adapta ao meio? Ah, mas você está falando do Leonardo Jardim. Você acha que ele vai mudar? O problema é que a gente pensa que o futebol só dá certo dessa maneira. Tô perguntando. Aqui no Brasil é uma tendência. Calma. Não, eu tô super Você tá calmo. errado nessa. Não, tá tudo bem. Sabe por quê? Não Sabe tem por quê? problema, Thiago. Eu sei que é Não, o que tá característica, todo mundo falando é que- mas não, o Cuca posso? tem uma base de time. Tudo bem, mas o Cuca ele tem uma ideologia totalmente diferente. Eu vou te dar um exemplo. Não. Peraí. O Aguirre teve no Atlético. Não, peraí. O Aguirre Só fez sobre isso no Atlético. O Cuca Ele já não- pensou ele futebol não- de não formas conseguiu. distintas. O Cuca já pensou futebol Mas a de gente tá formas falando do distintas. Cuca de 12 anos, né? Exato. O Cuca de 12 anos. O que o HG tá falando, e eu até discordo um pouco. Na verdade, eu brinquei com o Valor, mas ele tem mais perguntando, né, razão. Mas o que o HG tá falando é que talvez seja interessante, nesse momento, mudar a característica do Leonardo Jardim. Pensar de forma diferente. Eu, Thiago, acho que quando você contrata um treinador, você contrata de acordo com as características dele. Então, velho, é isso. Ele não vai ter uma forma só de jogar. Isso é certeza, óbvio, isso é fato. Ô, Tio, mas eu acho Mas que o Everton ele tá falando não é vai de mudar completamente, entender total, o futebol brasileiro e o que ele pede. É isso, Não é isso, que é o seguinte, vamos lá. Mas Pra demanda isso, tempo. e para isso não precisa de mudar as Se características. ele fez, Mas eu é o tô que o falando HG da quer. característica, Mas é o que o não. HG quer. Não, peraí. É o que o HG tá querendo. Não, É o que você tá insinuando é um aqui no programa. processo de adaptação. É o que você tá insinuando no programa. Não é insinuando, é uma pergunta. Uma pergunta não necessariamente que ela vai com insinuações. Mas eu Se acho que a você- sua teve. talvez a sua maldade frequente na cabeça
cabeça quase não sou consiga maldoso. pensar assim. Eu quase Aí não você sou traz maldoso. um técnico que é qualificado, você- ele tem que se peraí, adaptar e gente. mudar a característica. Peraí, Não faz o que eu estou sentido. dizendo é o seguinte, Traz qualquer se um do você futebol treinou o brasileiro. time, se você já está com 45 dias treinando o time e não tem uma resposta, talvez essa resposta aconteça amanhã. Porque uma vitória traz confiança. Uma vitória muda patamares. Uma vitória, se ganhar do Mushuc Runa, não interessa se é o Mushuc Runa ou o Bulu. Se ganhar, a turma não vai. Aí a turma dá uma aliviada, Sim. a confiança volta para o jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro e ponto final. É isso aí, pessoal. Pedro Lourenço abriu o jogo sobre o clube e o empresário fez uma análise da temporada, assumindo erros cometidos, inclusive na contratação de reforços. Pedro Lourenço falou abertamente sobre a insatisfação com alguns dos reforços contratados na temporada e uma crítica direta também ao trabalho do coordenador Alexandre Matos, que é o CEO da Raposa. Pedro Lourenço não citou nomes dos jogadores que de uma forma ou de outra fizeram reavaliar o cenário das contratações feitas, né? Pedro Lourenço também revelou em entrevista ao Tempo Esporte que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ligou para ele para se desculpar pelo erro da arbitragem na partida da Raposa contra o Internacional. De acordo com ele, as polêmicas da arbitragem na derrota diante do Internacional no último domingo, dia 6, não amenizam os problemas do Cruzeiro, que precisa ser mais competitivo. Apesar disso, o dono da SAF Celeste destacou que, mesmo com os resultados ruins nesse início de trabalho de Leonardo Jardim, não tem interesse de trocar o técnico. Vou ficando por aqui, mas já deixe nos comentários quem você acha que foi a pior contratação do Cruzeiro na gestão Pedrinho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!